costuma fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Hoje, quinta-feira, 7 de dezembro de 2023, debaixo da graça de Deus, iluminados por Ele, vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Buscai o Senhor vosso Deus, invocai-o enquanto está perto. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 7, versículos 21, 24 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai, que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram, deram contra a casa, e a casa caiu. E sua ruína foi completa. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas palavras iluminem nossas vidas, iluminando nossos corações, para que nós possamos compreender aqui, porque o Senhor Jesus nos chama a atenção mais uma vez. Mãe Numa, Ele não se cansa, jamais Ele se cansa de nos alertar. Veja bem, ele diz aqui que muitos que chamam ele Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não, nem todos entrarão no reino dos céus, porque, vejam bem, eu digo ser católico, eu digo frequentar a igreja, eu digo fazer boas obras, etc., mas eu não coloco as palavras de Deus em prática. Então, eu não posso entrar no reino dos céus, mas aquele que ouve a palavra de Deus, ele acaba de nos dizer, aquele que ouve a palavra de Deus e as põe em prática, aí ele faz uma comparação. É semelhante àquele homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram as enchentes, as tempestades, todos os maremotos deram contra aquela casa e não derrubaram a casa porque ela estava construída sobre a rocha. O que significa isso? A solidez, porque ele está atento à palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus e colocando a palavra de Deus em prática. Por outro lado, aquele homem sem juízo, que diz ver a palavra, que diz praticar a palavra, ele é muito semelhante àquele homem sem juízo que constrói a sua casa sobre a areia. Vem as tempestades, o maremoto, etc. Investe com aquela casa e derruba ela, e grande é a ruína desta pessoa. Por quê? É aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas entra no ouvido, sai no outro. Elas não colocam a palavra de Deus em prática. Por isso ele está nos dizendo que nem todo que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí ele faz a comparação. Todos aqueles que entrarão no céu são aqueles que ouvem as palavras de Deus e as colocam em prática. Então, não basta eu ouvir só a palavra de Deus, falar a palavra de Deus, mas eu não vivo a palavra de Deus, eu não coloco a palavra de Deus em prática. Não, se eu não fizer isso, eu vou ser como aquele homem sem juízo, aquele imprudente que fez sua casa sobre a areia. Mas se eu viver a palavra de Deus, colocando a palavra de Deus em prática, as obras,
o amor, a caridade, a dignidade, verdade, fé. Eu serei como aquele homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Porque essas tempestades que o Senhor Jesus está nos dizendo que investe sobre a casa, são as tempestades da nossa vida, os maremotos que nós enfrentamos ao longo de nossa caminhada nessa vida. Então é preciso que nós sejamos firmes, persistentes na palavra de Deus e fé na palavra de Deus, acreditando que só Ele é o Senhor, colocando a palavra de Deus em prática e vivendo a palavra dele para que nós possamos nos assemelhar ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Amados irmãos, um excelente e maravilhoso dia, e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha